Pai bendito, no Teu nome santo, nós oramos a Ti nesse momento e pedimos que o Teu Espírito Santo continue a falar com a Tua igreja por intermédio do Teu servo. Que o Senhor abençoe e dê a ele a iluminação do Teu Espírito Santo e que o que saia da boca dele seja aquilo que o Senhor quer falar nesta noite. Que seja, Senhor, uma palavra abençoadora para o Teu povo nesta noite. Que haja, Senhor, salvação, libertação, que haja cura, que haja, Senhor, nesta noite, resposta de oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Pode assentar-se. Nós queremos trazer a palavra do Senhor nesta noite. E peço que você, por gentileza, abra a sua Bíblia e deixe ela aberta aí no Evangelho de Mateus, capítulo 27, a leitura que nós fizemos no início do culto, que será a base da onde nós hoje vamos refletir na palavra do Senhor. E certamente o Senhor já falou comigo, já falou contigo por meio dos louvores, amém? O Senhor já tratou no teu coração, o Senhor já te fortaleceu por meio dos louvores. Agora é hora do Senhor falar conosco e nos exortar, nos corrigir, nos dar esperança, porque é isso que a palavra do Senhor faz conosco. Ela faz tudo isso e muito mais, porque a palavra do Senhor, ela é boa. A palavra do Senhor, ela produz o efeito que é necessário quando ela foi destinada, assim como a chuva cai dos céus e vem, rega a terra e cumpre o propósito para o qual a chuva foi preparada, assim também é a palavra do Senhor. Você pode dar um glória a Jesus aí, meu irmão? Dê um glória a Jesus. Dê louvores ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, estamos hoje com o texto de Mateus 27, que relata e retrata a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse aqui é o capítulo ou a passagem principal, talvez é o centro, é para onde as Escrituras todas convergiram para este momento da cruz. A cruz convergiu para a cruz todo o plano de redenção do Senhor, desde o Gênesis, desde o Éden, desde a queda. O clímax da obra salvadora que Deus promoveu se resume, se concentra aqui na obra da cruz. E isso que nós queremos falar sobre este centro, que é o cerne, é o fundamento da nossa fé. O sacrifício de Jesus foi um sacrifício, foi um evento não apenas natural, em que um homem se sacrifica em favor de toda a humanidade. Mais do que isso, o sacrifício de Jesus foi um evento sobrenatural, de consequências cósmicas. Aquilo que Jesus fez, a sua morte e a sua posterior ressurreição 3 dias após, trouxe consequências não apenas neste mundo, mas trouxe consequências em todo o universo, em toda a criação, desde os céus até a terra. Tanto que no final do versículo, quando Jesus entrega o seu corpo, a sua alma, melhor dizendo, ao Senhor, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, para mostrar que o sacrifício de Jesus transformou também os céus e veio dos céus para a terra para nos alcançar. Portanto, é um evento sobrenatural de consequências cósmicas e é o mais importante da Bíblia Sagrada, é o que traz sentido à nossa fé. E muitas vezes nós deixamos de falar ou falamos pouco deste capítulo, falamos pouco deste sacrifício, e eu nesta noite quero tratar a respeito deste sacrifício sobre 2 aspectos: a cruz que Cristo carregou e a cruz que nós devemos carregar também, mas também quero falar sobre o amparo do Filho de Deus, o amparo de Jesus no alto da cruz, no momento mais agonizante, no momento mais difícil. Enquanto homem que ele era, ele ali recebeu o amparo do Pai, o amparo de Deus. E da mesma maneira que Jesus carregou a sua cruz, nós também precisamos carregar a nossa. E da mesma maneira que nas nossas angústias, nas nossas tribulações, nós também seremos amparados, assim como Jesus foi amparado, foi confortado, foi consolado pelo Deus da criação, pelo nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, se você está cogitando em deixar a sua cruz nessa noite,
pegue ela de volta, não lance ela para trás, carregue a sua cruz, carregue a cruz, porque ela vai trazer um prêmio, como cantamos no hino 291 nesta noite, ela nos dará, trocaremos a nossa cruz por uma coroa de glória que o Senhor tem para nos dar. Então não desista, nós vamos ver aqui que era isto que fundamentava a vida de Paulo. Paulo, quando se encontra com Jesus, quando ele se encontra, ou melhor, quando Jesus encontra Paulo, porque foi Jesus quem encontrou a Paulo, quando Paulo estava indo no caminho para Damasco. Jesus vem, resgata o apóstolo Paulo, e desde aquele encontro até o fim da sua vida, quando ele declara para Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, agora só me resta a coroa que o justo juiz haverá de me dar, mas não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vida. Até esse último momento, desde Damasco até este último momento, Paulo se orgulhava, como ele escreve em Gálatas capítulo 6, versículo 14: longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Irmãos, carregar a cruz é o que dá sentido à nossa vida. Carregar a cruz, assim como Cristo carregou a sua, que foi o preço do perdão, para que nós hoje obtivéssemos o perdão. Hoje, a nossa cruz, longe de ser para pagar ou remir os nossos pecados, é tão somente para mostrar para Deus o quanto nós estamos dispostos a morrer para nós e a viver para Ele. Paulo entendeu isso desde Damasco até o final da sua jornada, que o que importava, o que tinha valor, não era o que Paulo sabia, não era o fato de ele ser doutor da lei, não era o fato de ele ser fariseu de fariseu, não era o fato de ele ser da tribo de Benjamim, não era o fato de ele ser um homem importante do Sinédrio. Isso tudo ele disse: reputei como algo sem valor, porque o que tem valor, como está em Gálatas 6,14, o que tem valor para mim, Paulo, é carregar a cruz de Cristo, é gloriar-me na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, uma porta de emprego aberta, isso tem um valor. Uma porta de uma resolução de um problema de saúde na família, isso tem valor, isso é valoroso, isso tem importância, mas o que tem maior valor é não negarmos a nossa fé em Cristo Jesus. O que tem maior valor é carregar a cruz, da mesma maneira que o nosso Senhor carregou a sua cruz. Não abandone a sua cruz, não deixe a sua cruz, não largue para trás. A mensagem da cruz, que tanto é cantada por hinos, em louvores, precisa ser vivida no nosso dia a dia, precisa ser vivida no nosso cotidiano. O Mestre nos ensinou, o Senhor Jesus nos ensinou, que nós devemos tomar também uma cruz. Nós temos que tomar a nossa cruz, tomar aquilo que deve ser sacrificado a Deus. O apóstolo Paulo também, que era alguém que se gloriava-se da cruz de Cristo, ele diz também que a nossa vida, nosso culto ao Senhor tem que ser apresentado como um sacrifício vivo a Deus, não de animais, mas da nossa própria vontade, e o sacrifício do nosso próprio corpo, sacrificando as nossas próprias paixões carnais em favor da obra de Cristo, em favor do nosso Senhor, porque é isso que Ele tem para nós. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 21, vai mostrar o que o crente precisa sacrificar. Esse capítulo você se lembra bem, porque ele começa esse capítulo 12 de Romanos, falando que, irmãos, necessário é que nós mudemos e transformemos, permitamos que Deus transforme e mude a nossa mente pela renovação do nosso entendimento por meio da ação do Espírito Santo, para que possamos compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É nesse capítulo que Paulo inicia falando sobre esta necessidade de sacrificar aquilo que não pertence ao Senhor. É esta cruz que eu e você precisamos carregar. Não é a cruz que resgata o pecado, porque nós somos pecadores e nós somos necessitados da cruz de Cristo, mas a cruz que o Senhor quer que você carregue, a semelhança dele, é a cruz do sacrifício, primeiro, das nossas mentes renovadas. Nós precisamos ter uma mente renovada, nós precisamos mudar o nosso entendimento, nós precisamos
compreender as coisas espirituais como se espirituais fossem. Nós queremos muitas vezes, irmãos, entender e viver a nossa vida, a nossa caminhada com Deus, pelos princípios e parâmetros naturais, mas as coisas de Deus são sobrenaturais. Os princípios de Deus vão além da natureza, vão além deste mundo. O que Deus espera de nós é que nós sacrifiquemos a nossa mentalidade antiga, para que possamos receber de Deus uma mente nova, uma mentalidade nova, para que possamos experimentar a vontade de Deus. Talvez você tenha feito, ou faça, ou esteja fazendo neste momento orações constantes pedindo ao Senhor: Senhor, me mostra qual é a tua vontade. Senhor, me mostra qual é o teu querer para a minha vida. Isso é querer conhecer a vontade de Deus. Para você conhecer qual é a vontade de Deus, para que você compreenda o que Deus quer que você faça, para que você compreenda o que você precisa observar, você precisa ter uma mente renovada. Precisa ser sacrificada a tua mente antiga, para que você possa receber a mente de Cristo e saber a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é melhor, a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Carregar a nossa cruz, que Jesus nos manda carregar, e observando o que Paulo nos ensina, é sacrificar a nossa mente, é deixar Deus nos colocar uma nova colocar um novo pensamento na nossa mente, para que possamos compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Carregar a nossa cruz é sacrificar o egoísmo em favor da unidade do corpo de Cristo. Carregar a nossa cruz é não viver mais para nós mesmos. Carregar a nossa cruz é viver em favor do corpo de Cristo. É o que nós pregamos há algumas ceias atrás, o que Paulo escreve em Filipenses capítulo 2, verso 4, quando ele vai dizer que nós não devemos colocar como algo de maior importância a nossa vontade, mas nós precisamos colocar e dar mais importância àquilo que é propriamente do outro, do nosso irmão. Carregar a nossa cruz é sacrificar o nosso egoísmo em favor da unidade do corpo de Cristo, porque foi para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele morreu, como Paulo escreve aos Romanos no capítulo 11 mesmo, ele diz que o sacrifício de Jesus foi para romper a muralha que separava, a muralha de inimizade que separava os povos, para que dos dois povos Deus, por meio do sacrifício de Jesus, tornasse a fazer um só. Carregar a nossa cruz como Cristo carregou a sua cruz é sacrificar ao Senhor o altar do nosso coração, o egoísmo em favor da unidade do corpo. Carregar a nossa cruz, segundo Cristo carregou, é desenvolver o amor, é deixar o ódio para trás, é viver um amor não fingido e um amor que expressa verdadeiramente em ações e atitudes algo em favor do próximo. Isso é carregar a cruz. Carregar a cruz é deixar o desleixo e desenvolver o zelo e o fervor no Espírito. Abra comigo Romanos 12, 11, olha o que Paulo escreve. Nessa parte, nós precisamos sacrificar ao Senhor e colocar na cruz do Calvário, sacrificar o desleixo da nossa jornada com Deus. Romanos capítulo 12, versículo 11. O Paulo diz assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Irmão, a nossa caminhada com Deus, nós vamos querer andar o tempo todo devagarinho, sem querer fazer esforço, desleixados toda a vida, negligentes com a caminhada, negligentes deixando de cultivar um coração puro diante do Senhor. Paulo está dizendo que nós devemos deixar esse desleixo, desenvolver um zelo e buscar sermos fervorosos no Espírito Santo. Isso é carregar a cruz,
Sabe por que carregar a cruz é difícil, deixar o desleixo? Porque é muito cômodo nós ficarmos acomodados, é muito mais cômodo nós ficarmos parados, é muito mais cômodo deixar de ir para a vigília e dormir a noite inteira, é muito mais cômodo deixar de olhar para si e colocar a responsabilidade das circunstâncias na costa dos outros. Por isso estamos muitas vezes desleixados, deixando de desenvolver a nossa salvação e deixando de buscar o fervor no Espírito Santo. Carregar a cruz de Cristo é carregar a cruz daqueles que se sacrificam para serem cheios do Espírito Santo de Deus. Seja cheio, meu irmão, seja cheio do Espírito Santo. E em Romanos 12:12, Paulo diz ainda também que a tristeza e a murmuração deve ser deixada para trás, e nós devemos desenvolver a alegria e a paciência. Olha o que ele diz, Romanos 12:12: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Mas nós queremos orar? Mas nós perseveramos na oração? Nós permanecemos? Por isso carregar a cruz de Cristo é perseverar na oração com paciência, é regozijar na esperança, é deixar a tristeza, é deixar a murmuração. Meu irmão, quando nós estamos regozijados, alegres, confirmando e crendo na palavra do Senhor, na esperança que o Senhor tem para nós, nós não vamos murmurar, nós não vamos reclamar, nós não vamos apontar para os problemas, nós vamos olhar para Cristo e vamos andar alegremente, com alegria, porque nós estamos regozijando-nos no Senhor. Isso é carregar a cruz de Cristo. Foi para isso que Cristo se manifestou, para aniquilar com as obras das trevas, e todas essas coisas estão enraizadas dentro de nós, meus irmãos, e nós precisamos sacrificá-las diariamente. São esses os sacrifícios da cruz que dia após dia, esses e tantos outros. Aqui, claro, não estou me propondo a trazer uma relação fechada. A palavra de Deus nos mostra tudo o que nós precisamos sacrificar na cruz. E é esta cruz que eu e você precisamos carregar. Nós não podemos abandonar, nós não podemos deixar para trás, nós não podemos largar, e não podemos também com isso transformar o sacrifício de Cristo em algo banal e ordinário. Irmãos, o sacrifício de Cristo é a coisa mais importante, foi o evento mais importante na história do universo, e nós não podemos negligenciar, nós não podemos renunciar a esta cruz, e nós precisamos carregar a semelhança de Cristo. Não abandone a sua cruz, não abandone, não deixe para trás a sua cruz. Olhe para o Senhor Jesus, que com toda a sua angústia, com todas as dificuldades, com tudo pelo qual Ele passou, Ele não abandonou, Ele não olhou para trás, Ele foi fiel ao Senhor, Ele obedeceu a missão para a qual Ele foi designado, e Ele, como um cordeiro mudo, como um cordeiro que foi levado para o matadouro mudo, se deixou morrer, se deixou moer, se deixou esmagar para nos perdoar dos nossos pecados. E nós, ao olhar para este sacrifício, não podemos abandonar a nossa cruz, não podemos deixar para trás a unidade do corpo, não podemos ferir a unidade do corpo. Precisamos desenvolver um amor, precisamos deixar o desleixo e buscar o fervor no Espírito Santo. Carregue a sua cruz, diga para o teu irmão: meu irmão, carregue a tua cruz, não abandone, não deixe para trás, não deixe a sua cruz pendurada. Vou parafrasear o que o salmista falou: como nós cantaremos os cânticos de Sião, nós já penduramos os nossos saltérios nos salgueiros. Tem muita gente pendurando a cruz de Cristo no armário, escondendo lá no cabideiro do guarda-roupa e deixando para trás. Irmão, deixa Deus trabalhar no teu coração. A palavra de Deus fala conosco para nos transformar. Ele faz a ferida, como diz o profeta, por meio da palavra. Quando nós somos confrontados, é uma ferida que se abre no nosso coração, mas como a visão do profeta declarou, ele diz: ele faz a ferida, mas ele também cura a ferida que ele faz, porque ele não nos fere para nos destruir, ele nos fere para nos tratar e para nos sarar.
Irmão, é como nós, mal comparando, quando você pega uma matrinchã e tica ela todinha para você comer tranquilo. A provação que Deus faz, Ele te coloca na cruz e faz que nem nós fazemos com a matrinchã. Ele vai ticando você todinho para te tratar, para que você possa entrar no céu, para que nós possamos entrar pelas portas. Isso é carregar a cruz, mas muitos estão abandonando, muitos estão negligenciando, e nós não podemos fazer isso. A cruz de Cristo é a cruz da renúncia. Olha o que Cristo carregou. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que ele estava no céu, ele era Deus, ele estava com Deus, mas ele não deixou subir ao seu coração o fato de ser igual a Deus. Antes ele deixou essa condição, abandonou esse status de Deus, abandonou esse status de rei, de estar assentado à destra do Pai, tomando a forma de servo. Ele renunciou à sua divindade para tomar a forma de homem, e depois, ao tomar forma de homem, tomou forma de servo. Ao tomar forma de servo, subiu a maldita cruz para morrer por nós no Calvário. Depois ele desceu mais ainda, indo lá no inferno, e tomou a chave da morte e levou sobre si, levou cativo o cativeiro, para que depois ele fosse levantado e exaltado, e fosse dado a ele o nome que está sobre todo nome, e diante do nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará, porque só ele é o Senhor. Mas para ele chegar a ter o nome sobre todo nome, ele precisou renunciar à sua divindade, precisou abandonar a sua glória. É a cruz de Jesus é a cruz da renúncia, é a cruz que se entrega. E nós, o que estamos renunciando em favor desse mestre, em favor desse tão grande Salvador? Como o escritor aos Hebreus diz, como é que nós vamos negligenciar tão grande salvação, meus irmãos? A nossa salvação é carregar a nossa cruz. A nossa salvação, quando cremos em Jesus, no ato em que nós cremos, em que nossa mente é iluminada, recebemos a salvação. Mas a nossa salvação precisa ser desenvolvida. Não podemos ficar estagnados como meninos, como crianças que não amadurecem, que não aperfeiçoam-se, que não se desenvolvem. A cruz é para que nós possamos nos desenvolver. Quem carrega a sua cruz, quem carrega a renúncia da sua carne, quem carrega a renúncia das suas próprias vontades, são esses que estão desenvolvendo a sua salvação e receberão galardão nos céus. Foi aí que Paulo diz, quando Paulo escreve a Timóteo, é essa experiência. Em Gálatas ele diz, a minha glória é carregar a cruz de Cristo. Trago em mim as marcas de Cristo e completo as dores e as machucaduras de Cristo na minha vida, disse Paulo. Porque carregar a cruz é mortificar a sua carne. E você? E eu? Pergunta do teu irmão, você está renunciando o que, meu irmão? Fala com carinho. Fala com carinho, meu irmão. O que você está renunciando? Perdoar é renunciar. Aproveito que estivemos na vigília. Perdoar é carregar uma cruz de renúncia. Porque se eu fui ofendido, eu tenho o direito de exigir reparação pela ofensa, mas o perdão é a renúncia a esse direito de receber a indenização apropriada e devida. Está perdoado, não se preocupe. E foi isso, a primeira declaração de Jesus no alto da cruz. Ele renunciou à indenização da qual ele fazia direito, porque ele foi para a cruz inocente, e ele foi declarado inocente por Pilatos. Esse homem é inocente, lavo minhas mãos. E lá no alto da cruz, porque era a cruz da renúncia, ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E você está renunciando o que, irmão? Que nós estamos renunciando, meus irmãos, em favor desse Cristo que renunciou tudo, a sua glória, a sua majestade, em favor de você e de mim. Oh maravilha, oh que glória. Se eu fosse você, eu dava um glória a Jesus. Se eu fosse você, eu agradecia a Jesus. Aplauda ao Senhor mesmo, aplauda ao Senhor, porque Ele é bom, meus irmãos. Carregue a sua cruz, carregue a cruz de Cristo. Paulo, ou melhor dizendo, avançando aqui o segundo aspecto, Jesus estava naquela cruz, cravado no alto da cruz.
e ele dá 7 declarações no alto da cruz. Quando ele está pendurado na cruz, ele diz: perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Ele diz para o ladrão da cruz: hoje estarás comigo no paraíso. É a segunda declaração de Jesus. A terceira declaração de Jesus no alto da cruz, ele fala para Maria: mulher, eis aí o teu filho. Quando ele se preocupa com Maria e com João, e fala para João, seu discípulo: mulher, eis aí o teu filho. Homem, eis aí a tua mãe. A quarta declaração de Jesus é: tenho sede. E a quinta declaração de Jesus: Deus meu, por que me desamparaste? A sexta declaração de Jesus foi: está consumado. A sétima declaração de Jesus disse: em tuas mãos entrego o meu espírito. E em todas essas declarações, Deus o Pai estava amparando Jesus, para mostrar para mim e para você que Deus o Pai e o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo estão amparando você. Assim como o Filho de Deus não foi abandonado no alto da cruz, você também não será abandonado ao carregar a tua cruz. Carregue a tua cruz e tu não serás abandonado. Carregue a tua cruz e o Espírito do Senhor estará contigo. Carregue a sua cruz e Deus te acompanhará. O Senhor vela por ti, o Senhor está contigo. Faça essas declarações: Pai, hoje está consumado. Hoje eu libero perdão. Está consumado, liberei esse perdão. Está consumado, hoje eu venci qualquer um pecado aí que você está lutando. Está consumado, faça essa declaração. Como Jesus falou: está consumado na minha vida. Hoje eu venci as drogas. Hoje está consumado. Hoje eu venci e sacrifiquei os vícios. Está consumado. Hoje eu sacrifiquei o meu direito à indenização, porque eu concedi perdão. Hoje está consumado. Carregue a tua cruz hoje. Faça essa declaração como Cristo fez, e Deus vai estar contigo da mesma maneira. Irmãos, nós vamos ver que Jesus, muitos dizem, e aqui eu quero reforçar o amparo de Deus para com seu Filho. Jesus está sendo oferecido ali como um sacrifício por Deus. Nós vamos ver que a palavra de Deus diz que Jesus se ofereceu como oferta pelo nosso pecado diante de Deus. É o que o escritor aos Hebreus nos diz. Nós vamos ver também que no sacrifício que acontecia lá no período dos levitas, em que no templo eram oferecidos sacrifícios, quando os animais eram postos diante do sacerdote, e o sacerdote fazia a degola e fazia o sacrifício, o ofertante estava ali diante daquele animal, impondo as suas mãos sobre aquele animal como um gesto, um símbolo de transferir a culpa que era do ofertante para aquele animal inocente, e a partir daí se obtinha o perdão dos pecados. Esta era a lógica do sacrifício levítico, e nós vamos ver que da mesma maneira o Senhor Jesus foi oferecido por Deus para receber o castigo, para que depois pudéssemos ter a paz. Jesus foi esse sacrifício. João o Batista, ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Veja que a declaração de João diz: ele é o Cordeiro, não do Everlan, não da Diva, não da Miriam, não de você, não minha, não de ninguém. Ele é o Cordeiro dado por Deus como sacrifício para a remissão dos nossos pecados. E nesse sacrifício Cristo foi posto no alto da cruz como essa oferta, e diz lá em Levítico 6:24 que este sacrifício pelo pecado, que foi o sacrifício de Jesus, Jesus se ofereceu para remir os nossos pecados. Em Levítico 6:24 diz que este sacrifício do pecado era algo santíssimo a Deus, era algo que Deus olhava com extrema dedicação e com extremo zelo, era algo extremamente santificado. E quando Jesus declara: Deus meu, por que me desamparastes? Muitos pensam: Deus abandonou Jesus na cruz. Irmão, se o sacrifício tem todo esse simbolismo, se o sacrifício é algo santíssimo a Deus, se o Cordeiro que está sendo crucificado ali foi dado por Deus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, será que o ofertante, que era Deus, estava abandonando a sua oferta e largando de mão? Sim ou não?
Não, Deus estava ali. Veja essa declaração: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus está fazendo menção ao Salmo de número 22, que é um salmo justamente messiânico, que fala deste sacrifício, que ele inicia, o Salmo 22 inicia justamente com essa declaração: Deus meu, por que me desamparaste? Mas olha só o que diz o Salmo 22, versículo 24: pois o Senhor não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Essa declaração de Jesus ao dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Claro que ele não ia poder recitar o Salmo 22 inteiro, mas ele estava dando um sinal para dizer que ainda aqui, no alto da cruz, recebendo a maldição do pecado, recebendo a maldição da humanidade inteira, o meu Deus não me desamparou, o meu Deus ouviu o meu grito de socorro, mas o Senhor ouviu quando lhe gritou por socorro. Porque é isso que Deus faz. Aqueles que oferecem sacrifícios a Deus, Ele os recebe e os ampara e os socorre na hora da angústia. Carregue a tua cruz e Deus te amparará. Carregue a tua cruz e o Senhor estará olhando para o grito do aflito, para o grito de socorro. E diz o profeta Isaías, capítulo 53, verso 10: agradou a Deus, olha só, agradou, foi do agrado de Deus, o sacrifício de Jesus agradou a Deus, esmagá-lo e fazê-lo sofrer, apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado. O que você faz para Deus como uma oferta, como um sacrifício da tua alma, do teu coração, das tuas mazelas, porque nós somos pecadores. Paulo diz isso, ele entende isso, ele chama a si mesmo de miserável. Miserável homem que sou, eu quero fazer o que é certo ao Senhor, eu quero fazer o que é agradável ao mandamento, eu quero obedecer às leis do Senhor, mas não consigo, eu vejo que há dentro de mim uma outra lei que opera contra. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus pelo sacrifício de Jesus, graças a Deus pela cruz de Cristo, graças a Deus pela redenção no Calvário, porque assim como Ele recebeu o castigo que nos era devido, agora nós recebemos dele também a justificação, o perdão, a restauração, a redenção e a purificação dos nossos pecados, quando nós carregamos a nossa cruz. Não abandone a tua cruz, não deixe para trás, não se esqueça do tratamento de Deus. Está no deserto, é a cruz que você precisa carregar. Está passando uma aflição, não desampare, o Senhor está contigo, o Senhor ouve o grito de socorro, o Senhor ouve a súplica da tua angústia, da tua alma. Cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, mas eu gritei: socorre-me, Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, diz o salmista, porque o Senhor é uma torre forte para aqueles que nele confiam. O que você precisa nesta noite sacrificar? O que você precisa hoje, nesta noite? Qual é a cruz? O que você precisa colocar hoje na tua cruz? Ou se porventura a tua cruz está pendurada, está esquecida, volta lá, pega ela, se apresenta diante do Senhor Jesus nesta noite e deixa Ele te transformar, deixa Ele te tratar. Quero te convidar a ficar de pé, meu irmão, nessa noite. Esta é a mensagem da cruz. Dá o tom aí do 291. Essa é a mensagem da cruz. Essa é a mensagem que nós precisamos carregar. É essa, não precisa ser a banda não, dá o tom logo rápido, aí não precisa dar o tom no próprio teclado mesmo. Senão eu vou puxar aqui. Sim, aí já vai me deixar feio, né? Sim, eu amo a mensagem da cruz. É essa mensagem que nós ministramos, que você tem que levar até morrer. Proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa
trocar. Quarta estrofe, olha só, eu aqui. Eu aqui. É a tua cruz hoje. Jesus carregou a dele. Apresente a tua cruz hoje diante de Jesus. Quero sempre levar e sofrer. Ele vem te buscar. Cristo Vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Tem alguém nessa noite que quer receber uma oração aqui para colocar aos pés de Jesus aquilo que precisa ser sacrificado? Aquilo que precisa ser colocado na cruz de Cristo? Um perdão, uma concessão de perdão, um arrependimento de um pecado, de uma transgressão, algo que o Senhor e o Espírito Santo falou ao teu coração nesta noite. Vem aqui à frente, para que nós possamos orar por você, para que você possa nesta noite se alegrar carregando a cruz de Cristo, para que você não desanime ao carregar a cruz de Cristo. Sacrifique o orgulho, sacrifique a altivez, sacrifique a autoconfiança. Você não se basta, nós não nos bastamos, nós precisamos uns dos outros. Sacrifique isso, coloque isso ao pé da cruz de Cristo, coloque isso diante do Senhor. Sacrifique os teus olhos maus, sacrifique a tua língua ao Senhor nesta noite. Sacrifique isso ao Senhor, sacrifique algo ao Senhor. Nós temos certamente alguma coisa que precisa ser colocada aos pés da cruz. Nós não estamos santinhos não, irmãos. Nós não estamos ainda totalmente purificados não. Nós ainda precisamos colocar diante da cruz. Só precisamos ser honestos, só precisamos ser sinceros. E nesta noite apresentar aqui diante de Jesus, eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz. A cruz é vergonhosa. Assumir que somos pecadores é vergonhoso. E Jesus passou essa vergonha, assumindo um pecado, como nós dizemos hoje no popular. Ele assumiu um BO que não era dele. Isso é vergonhoso. Às vezes a gente não quer assumir os nossos BOs. A gente não quer assumir as nossas responsabilidades. O Senhor nos chama a renunciar, a carregar a cruz da renúncia. Tem mais alguém que quer nesta noite se colocar diante de Jesus aqui? Tem mais alguém que nesta noite quer colocar a sua vida aos pés de Jesus e dizer: Senhor, eis-me aqui, quero renunciar isso e aquilo outro? Há mais alguém para Jesus? Senão nós vamos orar, nós vamos clamar por esses irmãos que já estão aqui à frente. Qual é o nome da irmã? Ela é a avó da Hillary, né? É a avó da Hillary? Ela? Laura. Láurea. Áurea. Tá, Áurea. Hoje ela está sacrificando a sua vida ao Senhor Jesus nesta noite. Lá no grupo pequeno que as irmãs estão conduzindo, ela fez a confissão, ela se entregou ao Senhor e hoje diante da igreja está fazendo essa confissão pública diante de todos nós para dizer que nesta noite ela está colocando aos pés da cruz, está se sacrificando pela cruz de Cristo, tomando a cruz de Cristo. A vergonha da cruz está sobre ela. Portanto, assim como há vergonha na cruz, também há redenção na cruz. Irmão, mas eu vou insistir mais um pouco, me perdoe. Eu sei que a hora está...
O esposo da irmã também tem que ir atrás desse irmão também. Já partiu para o Senhor. Tá certo. Já está na outra congregação, na congregação dos redimidos. Ele já está na congregação dos primogênitos, como diz a palavra. Oi? Eu estou vendo aqui. Há lugar na cruz de Cristo. Há lugar para você, irmão. Eu sei que você precisa. Eu preciso sacrificar. Eu estou aqui porque eu não posso descer e orar aqui, mas eu já tenho na minha mente o que eu quero. Eu tenho que sacrificar ao Senhor. Nós não estamos completamente libertos. Nós estamos em um processo de restauração, em um processo de aperfeiçoamento, em um processo de crescimento. Só quem carrega a cruz vai alcançar a bênção do processo da santificação. Eu vou insistir mais um minutinho. Tem mais alguém, meus irmãos, que precisa nesta noite? Não endureça o seu coração. Não endureça o coração, não. Porque Jesus quer tratar com você. Jesus quer te dar uma nova vida. Jesus quer fazer algo novo na tua vida. Vê essa jovem aqui também, na presença do Senhor, sacrificando alguma coisa que o Senhor sabe. Apresente agora o que você precisa sacrificar e o Senhor recebe, e o Senhor ouve, e o Senhor vai transformar. E se Deus quiser, e se Deus assim permitir, faça a declaração de Jesus: está consumado. Senhor, em nome de Jesus, Pai, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pelo amor que o Senhor demonstrou para conosco, demonstrado ali na cruz do Calvário, por meio do sacrifício de Jesus. Este sacrifício, esta cruz, que nos dá tanta inspiração, Senhor, que nos impulsiona a também carregar a nossa cruz, porque o Senhor Jesus não era merecedor daquela cruz. O Senhor Jesus não era merecedor do castigo que levou. O Senhor Jesus não era merecedor da vergonha pela qual passou. Mas por amor a nós, por amor aos teus filhos, por amor aos homens, por amor à humanidade, o Senhor derramou o seu sangue até a última gota, Senhor. Até a última gota o Senhor derramou o teu sangue precioso, este sangue carmesim, que purifica-nos de todos os nossos pecados. Senhor, muito obrigado, Jesus. Nos ajuda, Senhor, ajuda na nossa falta de fé muitas vezes, ajuda na nossa fraqueza, Senhor, porque em muitos momentos nós queremos negligenciar a cruz, nós queremos abandonar a nossa cruz, nós queremos largar a cruz que o Senhor mandou que carregássemos. Nesta noite, Jesus, ajuda-nos, Senhor, a permanecermos carregando a nossa cruz, porque nós iremos trocar, naquele grande dia, trocaremos esta vergonhosa cruz pela gloriosa coroa de vida, Senhor. Jesus, ajuda os teus filhos, santifica-nos na tua palavra, Senhor, santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade, Senhor. Carregar a cruz é santificar-se dia após dia ao Senhor, é colocar diante de ti, Senhor, todas as nossas mazelas, porque está patente diante dos olhos do Senhor que nós somos pó, que nós somos pecadores, mas nós queremos ser pecadores redimidos pelo sangue de Jesus. Nós somos pecadores lavados pelo sangue de Jesus, e como o apóstolo João viu, Senhor, nós queremos também ser achados entre aqueles que entraram pelas portas, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e que entraram pelas portas. Quem são estes? Quem são estes milhares de milhares de milhares que eu estou vendo, Senhor? Disse o apóstolo. Estes aí são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e que estão entrando e que venceram a luta e que venceram a tribulação e que não voltaram atrás e que não desanimaram. Senhor, nós queremos ser contados entre estes que não abandonam a cruz.
Nós não queremos ser daqueles que negligenciam a nossa salvação. Tira, Senhor, o desleixo. Tira, Senhor, a apatia. Aviva a tua igreja, Senhor. Aviva o teu povo, Senhor. Renova, Senhor, acende o fervor do teu Espírito Santo. Renova, Senhor, renova o teu povo. Ajuda-nos, Senhor, a oferecer a ti sacrifícios vivos, que são de lábios que confessam o teu glorioso e bendito nome. Nós te louvamos, nós te bendizemos e te adoramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. É por um eu tenho um Deus